Olá, meu amigo peregrino que está me acompanhando nessa jornada, nesses vídeos que a gente está começando a fazer para relatar um pouco da experiência na realização do Caminho de Santiago de Compostela, que vai desde os períodos de preparação, nessas semanas que antecedem e durante o caminho também. Sejam bem-vindos e hoje eu gostaria de comentar um pouco, passar um pouco para vocês sobre como foi a minha primeira experiência na realização do Caminho de Santiago de Compostela. O ano que eu fiz o caminho foi o ano de 2015, então já se vão 11 anos que eu fiz a primeira vez o Caminho de Santiago de Compostela. E agora, a partir da semana que vem, nós estaremos novamente no caminho. A diferença é que a primeira vez eu fui sozinho, e agora estou indo com a minha esposa, com a mãe da minha esposa, vamos fazer um trajeto em família. Bom, para contextualizar um pouco daquele período, o porquê que eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela naquele período, tem toda uma contextualização. Então, para quem não sabe, eu sou preparador físico de voleibol e por muitos anos eu trabalhei na Europa. O voleibol geralmente é como no Brasil, as temporadas vão de meio ano, né, de julho até abril do ano seguinte, e nesse ano, na temporada de 2014 e 2015, eu estava trabalhando na Europa. E foi um ano completamente atípico. Foi um ano onde teve demissão de treinador no meio da temporada, o time com uma performance muito ruim, não classificou para os playoffs, classificou para play-out, para não cair para a segunda divisão, além de saber que o time iria encerrar na temporada seguinte devido a problemas financeiros, inclusive nós ficamos meio ano sem receber. Então eu estava numa situação muito atípica, num momento muito complicado, né, dessa questão profissional, eu iria ter que voltar para o Brasil sem trabalho, e aí então eu decidi que deveria fazer alguma coisa pela Europa antes de voltar. Como vocês sabem, a Europa é cheia de coisas para fazer. Poderia fazer um turismo pelas grandes cidades que tem na Europa, só que não, a decisão foi fazer o Caminho de Santiago de Compostela. É que, na verdade, se você conversar com os peregrinos, a escolha em fazer o Caminho de Santiago de Compostela não é sua. Quem faz o Caminho de Santiago de Compostela acredita que ele é chamado a fazer o caminho, no momento certo, com a mentalidade certa para estar presente durante toda essa jornada. E isso acabou acontecendo lá em 2015. Eu fui chamado para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. E aí eu comecei a estudar, entender qual é o tempo que eu teria para fazer o caminho, quais eram as rotas, como nós falamos no vídeo anterior sobre as diversas rotas do Caminho de Santiago de Compostela, e a minha decisão foi fazer o Caminho de Santiago pelo primitivo. Então foram dois motivos da minha escolha pelo caminho primitivo: o tempo que eu teria para fazer e a questão toda mística que envolve o caminho primitivo como sendo o primeiro caminho a ser realizado. Então tem toda uma mística, né? Toda a história do Caminho de Santiago de Compostela começou pelo caminho primitivo. Então eu já tinha feito a escolha do que iria fazer, o período que eu iria fazer e qual o caminho que eu teria pela frente. E aí começou um outro processo, que é um processo de preparação. Então a gente se prepara nessa parte organizacional, passagem, entender aonde inicia, aonde termina, quantos dias, toda essa logística, mas também é necessário que se faça uma preparação física para o caminho, física e mental, porque são dias muito desafiadores. Vocês vão acompanhar a nossa trajetória, então é importante ter uma preparação física para esse período. Naquele período, como o time estava indo muito mal, teve várias situações, eu acabei não viajando mais com o time. Então eu tinha muitos dias onde eu podia fazer treinamento em 3 períodos. Eu ia pela manhã, fazia um treino de musculação, mais uma corrida. Depois, na metade do dia, eu fazia pilates. O pilates é um exercício muito interessante para a parte central do corpo, onde você vai ter que estar preparado para carregar a mochila durante vários quilômetros e por dias seguidos. Então, foi uma atividade que me ajudou muito. E no final da tarde, fazendo caminhadas na esteira, em velocidades diversas, inclinações, enfim, um treino direcionado para o caminho. Mas aí também tem um outro problema.
cuidado ao exagerar na sua preparação. Teve um momento onde eu exagerei, fui muito além do que era necessário, tive uma canelite, né? Então tive que ficar uns dias sem poder treinar e isso me deixou um pouco apreensivo. E também alguns dias, parece um pouco de insanidade, mas acaba sendo importante para a preparação, eu saía caminhando pela cidade, geralmente nos finais de semana e cedo, com a mochila nas costas. Colocava um volume, um peso razoável e saía caminhando com a mochila nas costas para ir me experimentando a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então foi um período de uns 3 meses de preparação com essa rotina de treino 2 a 3 vezes por dia, de finais de semana sair caminhando para testar bota, testar mochila. Então isso tudo foi uma preparação bem importante para o que eu teria que enfrentar nos dias seguintes. E aí chegou o dia, efetivamente, de ir para o caminho. É um período onde você começa a pensar em diversas coisas, inclusive no real motivo de se fazer o caminho de Santiago de Compostela. O porquê que ele te chamou para estar lá, o que você vai dar atenção durante o seu trajeto, durante esse percurso que você vai fazer. Claro, são dias de muita introspecção, onde você vai estar pensando em diversas coisas, na vida, em seus posicionamentos, nas suas ansiedades, aonde você gostaria de chegar, enfim, são diversos motivos. E aí, nesse período, você acaba pensando um pouco mais sobre, beleza, eu vou entrar daqui uns dias efetivamente fazer o caminho. Qual é o meu real propósito de estar aqui? Então, esse percurso eu fui pensando, até chegar em Madrid. Eu peguei um trem até Oviedo, onde seria o início do caminho no dia seguinte. E aí também, quando você chega e sabe que no dia seguinte vai começar, começa a vir algumas questões, assim, de, beleza, como é que eu vou me encontrar no caminho? Como nós falamos ontem, o caminho, geralmente, ele é indicado por setas, pela concha, e aí você indica qual lado da concha você deve seguir, né? Então, isso tudo é uma preparação. Só que eu não sabia me orientar. Nesse primeiro dia, no albergue, em Oviedo, encontrei com várias pessoas, e tinham 2 italianos lá que nós conversamos e trocamos algumas ideias. E aí eu perguntei para um deles se eu poderia acompanhá-lo nesse primeiro dia para tentar entender um pouco mais como seria a orientação, enfim. Foi uma decisão ok para o primeiro dia, só que sempre é um pouco complexo de se fazer o caminho no ritmo de outra pessoa. Quando você vai em grupo, ok, você está num grupo, você acaba tendo aquele envolvimento onde todos irão fazer com a mesma determinação, com o mesmo propósito. Numa situação como foi a minha, eu estava mais preocupado em entender o que o meu companheiro daquele dia iria fazer do que aproveitar efetivamente cada passo do caminho. Então, chegando mais para o final do dia, eu decidi ir para um albergue, ele continuou, e a partir do dia seguinte eu continuaria sozinho, dentro do meu ritmo, com a minha forma de seguir, e assim foi o meu primeiro dia em Santiago de Compostela. E como é a rotina durante o caminho? Geralmente, os peregrinos ficam em albergues, e aí você pode escolher se você vai querer um albergue público, um albergue privado, diferencia um pouco do custo. No privado você tem um pouco mais de estrutura, e aí cabe da sua escolha aonde você vai ficar. Eu fiquei em alguns dias em albergue público, em alguns dias albergue privado, principalmente nos dias que tinha que lavar mais roupas, e aí, então eu escolhia um albergue que tinha uma lavanderia, que poderia me dar um pouco de estrutura para fazer o caminho da melhor maneira possível. Em ambos os modelos, existe uma necessidade de se sair cedo do albergue, para que o albergue prepare toda a instalação, limpeza, a organização, para que os peregrinos do dia seguinte cheguem e consigam usar do mesmo albergue. Então, sempre saía-se entre 6 e 7 horas da manhã para começar a caminhada. E essa ideia também de começar o caminho cedo, ela é fundamental para que você chegue cedo nos locais, faça o percurso, aí você consiga descansar, porque no dia seguinte tem mais. Lembrando sempre que a cada dia é um novo desafio. Dias
de sol, tempo bom, onde você coloca a mochila nas costas, sai de forma tranquila. Outros dias, chuva, com percurso com lama, com muitas subidas. Teve um trecho que nós chegamos a mais de 1.000 metros de altitude. Então, todos esses desafios você acaba encontrando no caminho e não tem como fugir. Hoje está chovendo, não vou, hoje é um dia mais difícil. Não, cada dia é uma superação e você tem que seguir. Durante o trajeto também existem as refeições, né? Então, quando você chegava cedo no albergue, você poderia deixar as coisas lá e saía para fazer alguma refeição. Geralmente tem o menu do peregrino, que é um menu bem servido, a um custo ok. E a parte boa é que geralmente vem ou com uma taça ou com uma garrafa de vinho que você pode tomar uma taça ali para acompanhar a sua refeição, dar uma relaxada, porque no dia seguinte tem mais. Teve um albergue num local chamado Ponta Ferreira, que foi no 13º dia de caminhada, que os donos do albergue fizeram um jantar para todos os peregrinos que estavam no albergue. Foi uma paella espanhola fantástica, então todos lá conseguiram comemorar, porque aí alguns dias se chegaria em Santiago de Compostela. Então foi muito interessante, né, poder desfrutar isso com as pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, em fazer o caminho de Santiago de Compostela, estar no albergue, compartilhando. Enfim, foi um momento muito interessante. E quando eu falei lá no início do vídeo sobre o motivo pelo qual se faz o caminho, no meu caso também foi para conhecer pessoas, entender um pouco mais sobre a história, o que motivava as pessoas estarem no caminho de Santiago de Compostela. Como eu falei, aquele primeiro dia, ele teve alguma frustração de estar seguindo alguém e não estar focado no seu caminho, mas ao mesmo tempo que as pessoas elas são importantes. Você faz o dia no seu ritmo, chega no albergue e acaba encontrando outras histórias, pessoas que estão lá por motivos diversos, não é que seja só para aproveitar para fazer uma caminhada. Tiveram pessoas que eu encontrei que estavam fazendo o caminho pela 10ª vez. Um grande amigo que eu fiz durante o caminho, um holandês, o Joost, estava fazendo o caminho para comemorar o seu aniversário de 50 anos, então era um momento especial para a vida dele naquele trajeto. Grupos fazendo caminho juntos, isso tudo sempre foi muito interessante. E uma história muito peculiar de pessoas, chegando num albergue eu conheci um sueco. Primeira vez, conversamos um pouco e decidimos ir jantar. Fomos jantar no restaurante, ele contou um pouco da história da vida dele, ele estava fazendo o caminho contrário, ele não estava indo para Santiago de Compostela, ele saiu de Santiago de Compostela e estava fazendo o caminho ao contrário, segundo ele, para tentar se encontrar, para ir atrás das suas origens. Então, vê, um objetivo completamente diferente, uma forma de fazer completamente diferente e que você acaba conhecendo isso, conversando com as pessoas. Isso torna o caminho muito atrativo. Os dias foram se seguindo de forma tranquila, os percursos que eu fazia eram geralmente 20, 23 quilômetros, alguns dias um pouco menos, alguns dias um pouco mais, e faltando 2 dias para chegar em Santiago de Compostela, dentro desse percurso, estávamos conversando à noite no albergue com um grupo de pessoas lá, uns alemães que nós encontrávamos rotineiramente nos albergues, e eles comentaram que talvez no dia seguinte eles iriam a Santiago de Compostela, num trajeto só. Na hora eu disse, ok, beleza, eu vou continuar no meu caminho, porque essa é a minha proposta de fazer, vou continuar. Começando no dia seguinte, veio aquela vozinha na cabeça, é a hora de você se desafiar. Faltavam 42 quilômetros, é hora de você fazer esse trajeto todo e chegar no caminho de Santiago de Compostela. E assim comecei o meu caminho. Durante o trajeto, num bar, encontrei o meu amigo holandês Joost e comentei com ele: Joost, hoje eu vou a Santiago de Compostela. Beleza, boa sorte, vamos seguindo. Andando, daí uma meia hora eu escuto alguém me chamando, era ele. Se você for a Santiago de Compostela, eu vou junto com você. E assim seguimos aquele trajeto muito especial, longo, cansativo, onde um estava apoiando o outro o tempo inteiro.
chegamos juntos em Santiago de Compostela e foi uma alegria imensa poder compartilhar com alguém esse momento tão fantástico, né, de se encerrar o último dia, né, o grande objetivo que é chegar no caminho de Santiago de Compostela. Tomamos uma cerveja fantástica, comemoramos, fomos à missa, foi um momento muito especial. E ainda, para muitos peregrinos, o caminho não se encerra aí. Existem alguns locais ao extremo oeste da Espanha, onde as pessoas acreditavam que era o fim da Terra. Tem um local chamado Finisterra, onde você anda mais uns 3 dias até chegar nesse local e você tem uma visão fantástica do Oceano Atlântico que coroa todo o caminho que você fez, onde você tem uma paisagem deslumbrante, onde você consegue sentar, refletir e encerrar mais essa etapa da sua vida, mais essa grande jornada. Então, assim foi a minha história para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Na primeira vez, o caminho primitivo, né? Então teve um objetivo, tiveram rotinas que serão diferentes das que iremos fazer agora, mas o aprendizado é sempre o mesmo. Então hoje, o meu recado é para contar um pouco sobre como foi esse caminho. Num próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre algumas experiências e alguns aprendizados que ficam na realização do caminho, e depois vou falar sobre os nossos objetivos em ir dessa vez para fazer o caminho em família e nesse trajeto. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando os vídeos, obrigado pelas mensagens, pelo apoio, e espero vocês num próximo vídeo aí para contar um pouco mais sobre essa história.